Iniciamos a aula de hoje, aula número 12. O tema objeto de nossa análise será a liquidação da herança, que se dá em duas fases, a fase do inventário, a fase da partilha. E também há necessidade de uma série de outros cuidados, no sentido de identificarmos com precisão os elementos necessários para a adequada transmissão patrimonial. Vamos iniciar então num aspecto introdutório, lembrando que a liquidação da herança consiste então nessas fases em que vamos identificar aqueles elementos indispensáveis para que a transmissão patrimonial da pessoa falecida se dê adequadamente, de acordo com as previsões legais e de acordo com os direitos reconhecidos para os sucessores, para os herdeiros. Então, a liquidação deve ser conduzida com muita cautela, com muito rigor, com muita ética, procurando assegurar que os herdeiros legítimos e também os testamentários recebam então aquele patrimônio que pertencia ao extinto e que agora, por deliberação legislativa ou também por manifestação de vontade do falecido, por via do testamento ou de codicilo, se possa então promover essa adequada transmissão patrimonial. Os textos legais básicos estão no Código Civil e também no Código de Processo Civil. Há também mais aqui um provimento do CNJ tratando do inventário extrajudicial e a Lei 6858 que trata daqueles bens que são dispensados de serem inventariados, bens que serão entregues aos dependentes do falecido. Então esses textos legais devem ser examinados, nós vamos visitar alguns deles agora na nossa exposição, mas é importante que todos façam a leitura desses textos. Teoria fundante, a doutrina, portanto, que embasa esta fase da liquidação da herança. Nós vamos examinar a primeira fase, chamada de inventário, e na aula que vem vamos abordar a segunda fase, que trata da partilha. Cada uma delas atende a uma finalidade muito específica. O inventário, o próprio conceito vai nos permitir compreender o que se procura aqui na fase do inventário. Trata-se aqui então de um procedimento, é um procedimento judicial ou extrajudicial, que conduz à apuração do acervo hereditário. Vamos fazer, portanto, a identificação dos bens, listar, avaliar, verificar o estado de conservação, a localização. Então aqui se vai apurar este acervo patrimonial que pertencia ao falecido. Também vamos identificar quem são os herdeiros, aqueles que vão receber a herança, aqueles que vão, portanto, recolher o patrimônio, os bens que pertenciam ao extinto. Ainda se tem que buscar aqui a identificação de dívidas e promover, claro, a liquidação, o pagamento das dívidas. Demais disso, teremos então ao final a apuração da chamada herança líquida, aquele montante então que será partilhado entre os herdeiros. Vejam que há uma série de providências, uma série de informações, uma série de documentos que devem ser examinados, que devem ser recolhidos, para que se possa promover esta adequada identificação de todos esses elementos. Vamos ver aqui algumas questões ligadas à abertura, o prazo e o fórum competente, no item 212. A abertura deve se dar no prazo de 2 meses a contar da abertura da sucessão. Esta é a previsão do CPC no seu artigo 11. Inicialmente o Código Civil, no artigo 1796, regulava essa matéria e estabelecia um prazo de 30 dias a contar da abertura da sucessão. Mas o CPC, legislação mais nova, regulou a temática, regulou o tema e trouxe um prazo diverso,
Portanto, ele revogou ou derrogou parcialmente aquele artigo 1796, porque o Código Civil tratava do prazo, mas também trazia mais elementos com relação ao fórum competente. Aqui, nesse artigo 611, há apenas regulação quanto ao prazo. Então diz: o processo do inventário de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, admitindo-se aqui prorrogação deste prazo. O juiz pode, então, estabelecer que esse prazo será maior, ou de ofício, ou a requerimento do inventariante. É normal que esse prazo não seja cumprido, que simplesmente se encaminhe o inventário e se use o tempo necessário. Muitas vezes são muitos anos para que se possa chegar ao formal de partilha, e às vezes inclusive ficam bens para sobrepartilha, o que, claro, traz estabilidade quanto à propriedade dos bens, porque o que se quer num sistema como o nosso, de circulação de riqueza, é a estabilidade da propriedade, garantindo então segurança nos negócios jurídicos que permitem esse trânsito da riqueza de um sujeito para outro. Então, este prazo tem a ver então com essa determinação do CPC. O processo de inventário e partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses, a contar da abertura da sucessão, e deve se ultimar nos 12 meses subsequentes a esta abertura. Então vejam que há esta regra que está estabelecida na legislação processual civil, mas digo, não é seguida em razão das dificuldades da demora que temos nos processos judiciais. Vejam que no caso do trabalho ser feito nos tabelionatos, o inventário ser feito via extrajudicial, o prazo é muito mais rápido, é muito mais, a resposta é muito mais efetiva pela própria natureza de como se dá esse processamento lá no tabelionato. Aqui também temos, neste tópico, a questão do fórum competente. Os artigos 1785 e 48 dos Códigos Civil e Código de Processo Civil tratam da matéria. 1785 diz que a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Já o CPC vai mais além, estabelece que o fórum de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para inventário, para partilha, para arrecadação, para cumprimento das disposições testamentárias, para impugnação, anulação de partilha extrajudicial e toda e qualquer ação em que o espólio for réu. Vejam que espólio, então, é o nome que se dá para esse conjunto de bens que remanesceu e que pertenciam ao falecido. Então chama espólio do fulano de tal, da fulana de tal, e tem, portanto, personalidade, tem, portanto, capacidade processual, embora não tenha personalidade jurídica. Ainda diz o parágrafo único que se o autor da herança não possuía domicílio certo, a competência, então, para tramitar esse inventário é o fórum da situação dos bens imóveis. Não havendo bens imóveis em fóruns diferentes, qualquer desses, ou melhor, havendo bens imóveis em fóruns diferentes, qualquer desses fóruns, desses locais, será competente. Não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio, qualquer dos bens móveis. Então aqui o CPC traz essas regras, dizendo que no caso de não haver domicílio sendo incerto, o foro competente então será estabelecido a partir de outros elementos que não o domicílio do autor da herança. Em se sabendo o domicílio, será o último domicílio. Não se sabendo o domicílio, será então o foro de situação dos bens imóveis, e se não existirem bens imóveis, o foro de qualquer dos bens do espólio, e se existirem bens imóveis em foros diferentes, qualquer desses fóruns será competente. Aqui é importante salientar que isto vale para o inventário judicial.
No caso do inventário extrajudicial, não se fala em competência para os tabelionatos. É possível fazer esse inventário em qualquer tabelionato do país, sem maiores problemas, desde que, claro, não se tenha ali suspeita de fraudes. Muitas vezes as pessoas podem ser tomadas aí por um desejo de não agir de forma adequada e o tabelião certamente, ao desconfiar, não vai fazer a escritura. Então aqui esses aspectos: abertura, prazo e foro competente. Vamos ver aqui a questão da classificação. A classificação do inventário, eu considero aqui, para uma discussão dentro do tempo que temos, dois horizontes de análise: quanto à existência de bens e quanto à esfera de tramitação. Quanto à existência de bens, o inventário poderá ser então positivo ou negativo. Quer dizer, o inventário positivo é quando há bens a serem identificados, serem levantados, serem avaliados e depois partilhados. O inventário negativo ocorre quando não há, então, bens, quando não existem bens e às vezes é preciso que se comprove que foi feito o inventário. Naqueles casos em que, por exemplo, o viúvo, a viúva pretende casar novamente e quer adotar um regime de bens diferente do legal. Portanto, terá que demonstrar que fez inventário dos bens da pessoa que faleceu e que entregou esses bens para os herdeiros. Então, o inventário negativo vai demonstrar que não haviam bens a serem partilhados e, com isso, há então uma demonstração de que o inventário não sofreu aí nenhum tipo de fraude. Quanto à esfera de tramitação, nós temos o inventário judicial ou extrajudicial. Judicial é aquele que vai tramitar numa vara judicial, então terá que ser feita uma petição encaminhada ao judiciário, lá no fórum do último domicílio do falecido, e a partir daí tem então um procedimento que nós vamos ver mais adiante, aspectos vinculados a essa tramitação. Já na esfera extrajudicial, a situação é mais simples, porque vai-se ao tabelionato e no tabelionato, então, mediante informações que serão fornecidas ao tabelião e minutas que serão levadas lá, elaboradas pelos advogados contratados pelas partes interessadas, o tabelião fará então a elaboração de uma escritura pública, criando então condições de uma discussão qualificada, um inventário e partilha qualificado. A questão da legitimidade para requerer abertura. Aqui implica em saber quem é que pode promover a abertura do inventário. Então, existe uma legitimidade primária do artigo 615. O requerimento do inventário de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, num prazo previsto lá no artigo 611, que nós vimos, já falamos anteriormente. E esse requerimento deve ser instruído com a certidão de óbito do autor da herança. Então, aqui é aquele procedimento comum, quando se inicia, então, dizendo que houve a morte e, portanto, é preciso nomear um inventariante para que ele passe a atuar buscando as informações necessárias para se fazer adequadamente o inventário e a partilha. Então, a legitimidade primária está aí. Aquele que estiver na posse e na administração do espólio. Mas também há uma legitimidade concorrente do artigo 616. Quem é que tem essa legitimidade concorrente? O cônjuge, o companheiro, o sobrevivente, o herdeiro, o legatário, o testamenteiro, o cessionário do herdeiro, o cessionário do legatário, o credor do herdeiro, o credor do legatário, o autor da herança, Ministério Público, se existirem herdeiros incapazes, a Fazenda Pública, que se demonstrar interesse neste inventário. E ainda também o administrador judicial, em caso de falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança, do cônjuge ou companheiro supérstite. Então, notem que a legitimidade concorrente ela é bastante ampla, porque os interesses aqui podem também se apresentar nesse mesmo formato. Muitas pessoas querendo que se resolva de forma rápida e segura a transferência do patrimônio do extinto para os proprietários agora, que são os herdeiros
da pessoa que faleceu. Então todos esses sujeitos aí estão legitimados a pedirem a abertura do inventário. Importante compreender que requerer a abertura do inventário não implica em ser inventariante. Significa que a pessoa noticia que houve a morte e pede as providências para que se faça o inventário. Para que o inventário possa ocorrer, nós temos a chamada inventariança, que é então o conjunto de funções desempenhadas pelo inventariante. A inventariança implica então naquelas atividades todas de busca das informações, as primeiras declarações, de fazer a descrição dos bens, de identificar os herdeiros, uma série de atividades que cabe àquela pessoa que será nomeada como inventariante. Então, nós vamos depois ver as funções do inventariante. Então, o inventariante ele vai prestar a inventariança, ele vai agir no sentido de recolher todos os dados, as informações, para depois poder fazer a partilha e entregar os bens para os verdadeiros proprietários em razão da sucessão. Quem é o inventariante? Vejam o artigo 1991 e os artigos 617 do Código de Processo Civil e o 1991 do Código de Processo Civil tratam da matéria. Diz o 1991 do Código Civil: desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante. Então, esta pessoa que for nomeada inventariante deve atuar protegendo os bens, cuidando dos bens, de forma, portanto, a evitar que se percam, que se danifiquem, que sejam, de alguma maneira, entregues à ruína. O juiz nomeará o inventariante na seguinte ordem, está aqui no artigo 617. Primeiro, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com outro ao tempo da morte do inventariado. Então, notem que para o cônjuge ou companheiro atuar como inventariante, há que cumprir esta exigência, esse requisito da convivência, portanto, não pode haver separação de fato ou separação judicial, porque isso afasta, então, esse direito de atuar como inventariante para o separado. O inciso 2, o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou se estes não puderem ser nomeados. Então aqui já é uma segunda opção. O herdeiro que estiver exercendo a gestão do espólio e estiver na posse dos bens, poderá ser ele então o inventariante, na medida em que aqueles primeiros ou aquele primeiro cônjuge ou companheiro não tem condições de atuar. Além disso, também o inciso 3 diz: qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio. Também o herdeiro menor poderá ser inventariante, mas aqui vai ser por via do seu representante legal. O testamenteiro, se tiver sido confiada a ele a administração da herança. O cessionário do herdeiro ou do legatário, o inventariante judicial se houver, e pessoa estranha idônea quando não houver inventariante judicial. Então notem que é uma lista de pessoas que podem atuar como inventariantes e, portanto, há uma segurança de que algum deles vai atuar, vai poder atuar, e porque muitos, inclusive, têm interesse direto na resolução dessa questão da formalização da transferência patrimonial. Vejam aqui, parágrafo único: o inventariante intimado da nomeação prestará dentro de 5 dias o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. Então aqui o que temos é o executor da inventariança. Ele tem então esta incumbência de agir, de atuar de forma ética, de forma a garantir que os bens sejam adequadamente cuidados, avaliados, os herdeiros sejam localizados, identificados e que sejam então transferidos para os herdeiros adequadamente.
Agora nós vamos ver aqui os procedimentos que permitem este inventário. Temos procedimentos extrajudicial e procedimento judicial. O que é o procedimento extrajudicial? Aqui é aquele procedimento que é feito lá no tabelionato. Então, os herdeiros vão ao tabelionato e lá vão promover, vão orientar o tabelião, assessorados pelo profissional do direito, por advogado ou por defensor público, que já levam a minuta, já leva, portanto, elementos que vão facilitar a elaboração da escritura pública. Para que se faça extrajudicial, este inventário, e claro, a partilha, tudo junto, embora em duas fases, isso vai ser feito de uma maneira única, numa única escritura. Nesse caso, então, tem que haver concordância, não pode haver litígio, não pode haver também incapazes. Em havendo incapazes ou havendo litígio, não se pode fazer pela via extrajudicial. Cabe aos herdeiros procurar, na medida que julgam adequada esta providência, chegar a um acordo quanto ao que caberá no quinhão de cada um dos herdeiros. Então é cada vez mais comum o uso desse procedimento extrajudicial, porque há menos demora, há, portanto, menos possibilidade de surpresas, porque ali as pessoas já decidiram conjuntamente, chegaram a um bom termo sobre o que integra o quinhão de cada um, qual o bem que será de cada um, a avaliação dos bens também promovem, embora a questão da avaliação também será feita pela Receita Estadual, que tem interesse em razão do tributo que cobra nessas transmissão. Então, o procedimento extrajudicial, ele é um procedimento célere e vai então ser feito lá no tabelionato. O tabelião vai elaborar, já há inclusive minutas mais ou menos já elaboradas, o que facilita esse trabalho. Temos também o procedimento judicial. Ele pode ser visto em dois momentos, temos o comum e temos o arrolamento. O procedimento comum é aquele então que está regulado mais densamente no Código de Processo Civil, porque ali temos então a abertura do inventário, depois a nomeação do inventariante, depois teremos as primeiras declarações, depois as últimas declarações. Tudo isso adequadamente regulado ali nos artigos 611 e seguintes do Código de Processo Civil. Se nós fôssemos verificar alguns desses artigos, vamos observar então aqui toda uma preocupação do legislador em assegurar que se faça toda uma busca de informações para que o inventário se dê de forma adequada. Vejam aqui então, artigo 611. Vejam então aqui a regulação, a legitimidade para requerer, que nós já falamos, a questão da quem é que pode ser nomeado inventariante. Aqui então teremos aqui as primeiras declarações previstas no artigo 618 e seguintes. Então o inventariante nomeado vai tomar todas essas cautelas, vai agir na proteção do espólio, vai administrar o espólio, vai prestar as primeiras e as últimas declarações e vai então com isso criar as condições para que se possa chegar à herança líquida e, portanto, fazer a partilha dessa herança. Também incumbe ainda ao inventariante alienar bens de qualquer natureza, desde que o juiz autorize, mediante alvará, portanto, transigir em juízo ou fora dele, pagar dívida do espólio, fazer despesas necessárias para a conservação do espólio. Também é preciso que o inventariante forneça aqui
as primeiras declarações, diz o artigo 620, devendo ter 20 dias, contada a data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, na qual serão exarados. Na verdade, esse documento é um documento produzido pelo advogado contratado pelos herdeiros, e vai haver então toda essa descrição que aqui está dita dos bens, com os valores e com as informações necessárias. Então, havendo a apresentação, diz o artigo 626, feitas as primeiras declarações, haverá então a citação de todos aqueles que têm que se manifestar sobre essas primeiras declarações. Os herdeiros, o meeiro, o legatário, fazenda pública, Ministério Público e testamenteiro também. Então, esse procedimento comum, ele tem essa lógica, tem a abertura, tem a nomeação do inventariante, tem essa conduta do inventariante para trazer as primeiras declarações, a esta participação dos demais interessados que tomam conhecimento das primeiras declarações, e finalmente vem as últimas declarações promovida então pelo inventariante, que na fase então que ele vai adequar alguma informação imprecisa, alguma coisa que não tenha sido bem feita ou que ele desconhecia lá nas primeiras declarações. Haverá então também aqui o cálculo para o pagamento dos tributos. Então é feita a avaliação, esta avaliação é feita hoje por via eletrônica no site da Fazenda Estadual, que vai receber então a lista feita pelo advogado, ou no caso de ser judicial, ou feita pelo tabelião no caso de ser extrajudicial. Além desse procedimento comum, nós temos então também aqui, onde é que está? Vejamos aqui, aqui está, onde está o nosso aqui? É aqui. Nós temos o arrolamento. Então, o procedimento comum, temos o arrolamento obrigatório e o arrolamento voluntário. Arrolamento é um procedimento mais célere, mais rápido, que é feito judicialmente e que é obrigatório em razão do valor do espólio, ou pode ser também voluntário. Vamos ver aqui no Código de Processo Civil, artigo 664. Vamos ver aqui o artigo 664, tratando desta questão. Vamos ver aqui, artigo 664 do CPC, está aqui, ó. O 664, então, traz o arrolamento, aqui está 664. Ó. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente da assinatura de termo de compromisso, apresentar as declarações, atribuição do valor dos bens do espólio e o plano de partilha. Então, esse arrolamento aqui é o arrolamento obrigatório em razão do valor dos bens do espólio, do valor que é aqui então inventariado. Também é possível que se tenha o arrolamento voluntário, quer dizer, aquele em que as pessoas podem promover esse arrolamento independente do valor. Vejam o artigo 659, a partilha amigável celebrada entre partes capazes nos termos da lei será homologada de plano pelo juiz com observando os artigos 660 a 663. Então aqui o que temos é uma situação em que as pessoas, sendo maiores e capazes, podem fazer a partilha amigável e encaminhar para o juiz homologar. Como hoje nós já temos a possibilidade de fazer no tabelionato, as pessoas preferem fazer isso no tabelionato. Então o artigo 660 previa na petição de inventário que se processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termo de qualquer espécie, os herdeiros. Então toma essas providências, requerem ao juiz nomeação do inventariante que eles indicam,
declaram então que são herdeiros de aqui título, atribuem valor aos bens e fazem a partilha. Então, no arrolamento voluntário, não há limitação quanto aos bens que são partilhados. Normalmente as pessoas fazem essa divisão, essa maneira aqui consensual, no tabelionato pela via extrajudicial, dispensando, portanto, a ida ao judiciário. Ainda temos aqui a questão dos bens dispensados do inventário. O artigo 666 do Código de Processo Civil dispensa aqueles valores previstos na Lei 6858 de serem inventariados. Eles serão entregues para os dependentes inscritos lá na autarquia do INSS. Então a Lei 6858 prevê situações de bens, vamos ver aqui, vejam aqui, os valores devidos pelos empregadores, os montantes de conta de fundo de garantia, de PASEP, que não foram recebidos, serão pagos aos dependentes. Então esses bens listados aqui nessa Lei 6858 não são objeto de inventário, eles serão entregues para os dependentes, portanto não precisa nem alvará judicial. Em certas situações basta levar até o empregador ou a Caixa Federal, ou o Banco do Brasil, onde estão o PIS e o PASEP, e lá serão levantados os valores apenas com a apresentação do documento expedido pela autarquia que concede a pensão para o sobrevivente, para os dependentes. Muito bem. Com isso, então, nós verificamos aí esses aspectos centrais referentes ao inventário. Temos ainda que ver a questão da colação. O que é a colação? A colação, temos aqui uma preocupação do legislador, ali no artigo 2002 do CPC, com esse comando. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar a legítima, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Então, colação significa que tem que trazer a juízo, trazer ao espólio, ou trazer ao espólio mesmo que não seja via judicial ou inventário, aqueles bens que a pessoa recebeu por doação em vida do inventariado. E esses valores então vão ser agregados ao monte e serão então partilhados entre todos os herdeiros. É possível que tenha ocorrido lá, quando da doação, uma dispensa da colação, mas aí nesse caso tem que constar do documento pelo qual se fez a doação. Então a colação está regulada no Código Civil, artigos 2002 a 2012, e CPC, artigos 639 a 641. Vejam o que diz o 639 do CPC. No prazo estabelecido no artigo 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição, a qual o termo se reportará, os bens que recebeu. Ou seja, não possuir os bens, vai ter que trazer o valor. Então vejam que o sistema ele assegura. A pessoa recebeu aquele bem com liberalidade durante a vida do falecido, agora ele vem concorrer à herança, tem que trazer de volta. Quem é que tem que fazer isso? Os descendentes. Lá no artigo 2002 está dito: os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam. Então, eis aí a colação. Temos ainda também que considerar aqui a questão do pagamento das dívidas do inventariado. Artigos 1997 a 2001 do CC e 642 a 646 do CPC. As dívidas, elas então devem ser quitadas, devem ser pagas com o montante do espólio. Diz o artigo 642, antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juiz do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. E aqui, no 1997 seguintes, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas uma vez feita a partilha, só responde aos herdeiros.
cada qual em proporções da parte que na herança lhe coube. Então, esse regramento de pagamento das dívidas assegura que aqueles que são credores do espólio agora, que eram credores do falecido, eles poderão vir reclamar os seus créditos. E aqui então haverá o pagamento, haverá, portanto, a satisfação desses créditos, que será feita então pelo inventariante. Claro que se as dívidas são maiores que a herança, nesse caso, quem perde é o credor. Não será possível cobrar valores negativos do espólio dos herdeiros. Não é incomum que herdeiros paguem, às vezes, valores devidos em bancos ou em lugares que a pessoa comprava e tinha crédito, mas isso não é necessário, porque se a pessoa faleceu e o seu conjunto de bens não é suficiente para fazer frente aos débitos que ela tinha, não há como se obrigar os herdeiros a receberem, portanto, uma dívida como herança. É o que diz a legislação com relação a isso. Também a questão das despesas funerárias. Vejam que há aqui uma preocupação. Artigo 1998. As despesas funerárias, haja ou não herdeiro legítimo, sairão do mondo da herança, mas as de sufrágio por alma do falecido só obrigarão a herança quando ordenadas em testamento ou codicilo. Então, esses artigos aqui todos devem ser lidos, devem ser examinados para que possamos ter uma visão clara de como se dá esse pagamento das dívidas do inventariado. Lá no CPC, artigos 642 e 646, a matéria é mais esmiuçada e permite então uma compreensão desta fase aqui do inventário. Então, o que ficou desse exame de conteúdo que agora fizemos aqui? Verificamos que o inventário, então, é uma fase que vai ser importantíssima para uma adequada transmissão do patrimônio. Aqui no inventário, os dados devem ser adequadamente reunidos, as informações devem ser precisas, as avaliações dos bens devem ser adequadamente feitas, os herdeiros devem ser todos identificados com precisão, o estado civil, se tiver algum pré-morto, verificar se há direito de representação. Se houver um testamento, também o testamento deve ter sido registrado e agora aqui vai ser cumprido. Serão chamados também para integrar aqui esse procedimento os herdeiros instituídos por testamento, e com isso então haverá o encaminhamento em direção à realização da partilha. Então eis aí rapidamente, em largos passos, esta fase chamada de inventário. Vamos agora para o questionário, que está disponível para ser feito lá no link questionário, e na sequência vamos voltar aqui na sala virtual para examinarmos, para comentarmos o questionário e também eventuais dúvidas que tenham ficado da exposição nesta videoaula. Bons estudos a todos!